Eu me alegro muito com a tua presença aqui nessa noite, que Deus te retribua em bênçãos do céu. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Teu Espírito Santo que venha sobre nós neste momento, com a graça desse Espírito, Senhor, para nos esclarecer, ó Pai, a palavra da verdade. Que o Senhor e somente o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso entendimento nessa noite. Senhor amado, nós estamos aqui, ó Deus, e queremos, além de dar ao Senhor louvor e adoração, além de prestarmos culto ao Senhor, nós também queremos ser direcionados pela Tua palavra, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Nessa noite eu quero falar uma coisa. Deus tem uma visão de futuro para nós, para mim, para cada um de vocês. Deus tem uma visão e Deus consegue enxergar a nossa vida por inteiro. Deus consegue enxergar não somente o nosso passado e o nosso presente, né? Isso também nós conseguimos enxergar. Mas Deus ainda vai além, Ele enxerga também o nosso futuro. E Ele consegue ter a visão completa que nós não temos. E muitas coisas acontecem em nossa vida, nós ficamos às vezes sem entender o que está acontecendo, porque nós não temos a visão de futuro. Mas uma coisa que nós temos que ter é fé e confiar naquele que tem. Muitas vezes nos falta a fé e a confiança no Senhor. Muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente se apavora, porque as coisas vão acontecendo, a tribulação vai apertando. A gente não tem a visão de futuro e a gente não consegue também confiar completamente no Senhor. E isso vai nos tomando. E a gente vai perdendo o controle, e a gente vai entrando em pavor, a gente vai entrando em desespero, porque nós não temos a visão de futuro. Isso é certo, nós não temos. Mas às vezes nos falta também confiar naquele que tem a visão do nosso futuro. Se nós confiamos naquele que tem a visão de futuro, nós podemos descansar em Deus. E eu estou aqui com essa história, esse acontecimento. Eu não gosto de falar história, é histórico, né? Mas também é um fato acontecido que a Bíblia registra para nós. Não é apenas uma história, é um acontecimento que fala sobre a vida de José. Muitos de nós conhecemos a história de José. Muitos de nós usamos José como exemplo em nossa vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Deus tinha a visão de futuro de José. E José confiava naquele que tinha a visão do seu futuro.
Muito bem, eu vou detectar para vocês aqui 3 ciclos, 3 etapas que José passou. Eu não gosto muito daquelas mensagens assim, 4 passos para você ser feliz, 7 passos para você se tornar santo. Eu não sou muito disso não. Isso não se trata desses 3 passos. Isso aqui se trata de 3 situações que José viveu e passou e ele saiu vencedor. São ciclos na sua vida. A gente entende nessa história que ele enfrentava ciclo, vencia e entrava em outra etapa, como se ele fosse subindo de nível. E vamos identificar aqui esses ciclos. Muito bem. Primeiro ciclo, José foi vendido. Nós lemos na história que seus irmãos odiavam ele. Ele tinha certas regalias, era o mais novo. Seu pai fez uma túnica para ele, uma túnica grande e colorida, era caríssima naquela época uma túnica dessa. E os seus irmãos não tinham. Por quê? Porque era declarado o amor que Jacó tinha por José, por ele ser o caçula. E com isso, seus irmãos se sentiam enciumados, né? Aqueles irmãos que olham e vê que um filho ele é mais amado do que ele. E eles além de se sentirem enciumados, Deus dava sonhos a José. E eram sonhos que, ao meu ver, precisavam ficar contidos em seu coração, até o seu cumprimento chegar. Mas eu não sei se José gostava de alfinetar os seus irmãos. Eu não sei se José era inexperiente. Eu não sei dizer para você. Pode ser que ele queria alfinetar os irmãos. Já sei que eles não vão com a minha cara, já vou contar um sonho que eu tive, né? Não sei se esse é o caso. A Bíblia também não me esclarece. Mas eu sei de uma coisa. José contava esses sonhos. Ele contou 2 sonhos que ele teve. Um se referia aos seus irmãos. Outro se referia também aos seus pais. E ele contou esses sonhos. E seus irmãos passaram a odiar ele muito mais do que já odiavam. Ele nem precisava disso para ele ser odiado. Pela Bíblia nós lemos no fato aqui que ele já era odiado pelos seus irmãos. Quando ele conta esse sonho, aí foi o ápice. Qual foi o resultado disso? Espancaram ele, jogaram numa cova, daqui a pouco decidiram vender, eles iam matar. Acho que Benjamim interveio, não permitiu, e venderam ele como escravo. E foi vendido para os ismaelitas, que foram até o Egito, revenderam ele, um escravo de segunda mão. Potifar o comprou, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Mas nós não vamos avançar tanto. Ao ser vendido como escravo para a casa de Potifar, ele não murmurou, nem desistiu, continuou sendo servo e confiando em Deus. A palavra do Senhor não mostra em momento algum nesse trajeto, até ele chegar em Potifar, ou até mesmo enquanto ele estava lá, ele não vira para Deus e não murmura em momento algum daquilo que estava acontecendo. Ele havia sido espancado pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo para um povo estrangeiro, levado para uma outra nação distante de onde eles estavam, e ali foi comprado por um senhor egípcio chamado Potifar, e ele começa a trabalhar como escravo na casa daquele homem. Mas até então, com tudo isso, ele nunca murmurou. E a gente vê pessoas que passam muito menos do que isso. Quanto que murmuram? Pessoas que não passam nem metade, nem um terço disso que José passou, mas a murmuração já vem. E quanto mais a gente murmura, mais atraso a gente traz para a nossa vida. Quanto mais a gente começa a praguejar e murmurar, é uma demonstração que a minha fé é pouca. É como o povo de Israel, que quando faltava água, quando faltava carne, quando faltava pão, quando faltava isso, quando faltava aquilo, ao invés de orarem ao Senhor, reclamavam e murmuravam, mas José não faz isso. Ele continua confiando naquele que tinha a visão de futuro da sua vida. Ele sabia que o Deus que ele servia sabia o seu futuro, sabia o que iria acontecer. E ele confia em Deus. Ainda que ele não soubesse o que ia acontecer, mas ele confiava naquele que sabia. Muito bem. Somente Potifar, olha o que aconteceu com José. Ele foi tão abençoado que na casa de Potifar, na família, somente Potifar mandava mais do que José. Ele vai ganhando tanto a confiança, ele vai fazendo tão bem o seu trabalho, e diz a Bíblia que tudo que ele colocava a mão, tudo que ele pegava para fazer, ia sendo abençoado. E chegou um ponto de ele ganhar tanto conceito, que ele era a segunda autoridade naquela casa. Ele só não mandava mais que o dono. Do dono para baixo,
era José que definia as coisas. Não tinha mais como José crescer. Não tinha mais como José ir mais além. Chegou no top, chegou no máximo que ele poderia. Como que ele vai mandar mais que o dono? Impossível. O teste, José foi submetido a um teste. E o teste a qual José foi submetido foi: não toque naquilo que o Senhor não te autorizou. Por que eu falo isso? Porque o teste dele era que a mulher de Potifar, encantada com ele, não sei se era bonito, não sei se ele era feio, não tenho nem ideia, mas eu sei que a mulher de Potifar se encantou com ele, se encantou com o escravo. E ele, numa das investidas dela, ele consegue fugir, e a sua roupa rasga e fica um pedaço, né, na mão dela, ou uma túnica na mão dela, e ela o denuncia, como se ele tivesse tentado, né, algo contra ela, e então ele é preso. Mas ele é preso injustamente. Ele já foi vendido injustamente. Agora ele é preso injustamente. E uma vez que ele é preso, a Bíblia não fala em momento algum dele murmurando ou lamentando na prisão. Nem sendo preso injustamente. Aqueles que namoram, a palavra do Senhor diz: não toque naquilo que o Senhor não te autorizou. Não é verdade? Dias que nós estamos vivendo, na verdade dias não, né? Sempre foi assim. Mas o casal só tem intimidade após o casamento. O teste de José foi não tocar naquilo que o Senhor não tinha autorizado. A mulher de Potifar não era a mulher dele. E ele vence o teste. E o teste está hoje para nós, né, para os namorados: não toque naquilo que o Senhor não te autorizou. O teste está para aquele funcionário daquela empresa que vê uma oportunidade que ninguém está olhando, que ninguém está vendo, de pegar alguma coisa e levar para casa, né, um pacote de Chamex. Por aí é só um exemplo, né? Não toque naquilo que o Senhor não te autorizou. E os tesoureiros das igrejas, né, aquele dinheiro ali, contando aquilo ali, graças a Deus que esses homens e mulheres são homens e mulheres levantados por Deus. E o teste do Senhor é: não toque naquilo que o Senhor não te autorizou. São vários os testes da nossa vida. Várias vezes estamos numa situação em que está diante de nós algo que o Senhor não nos autorizou. E se nós tocarmos, é perdição. Se nós tocarmos, é infração. Se nós tocarmos, é pecado. E nós reprovamos no teste de Deus. Algumas mensagens que eu tenho pregado aqui, eu tenho dito que a vida nossa, toda ela já é um teste. Deus nos submete a teste. Muitas vezes passamos, muitas vezes somos reprovados. Mas nós sempre estamos em testes. Não havia mais, então, como José crescer, como ele ir adiante mais na casa de Potifar. Ou seja, estava se aproximando aí a fase do teste dele, e é quando a mulher de Potifar investe contra ele, e ele vai parar na prisão. Aí, quando ele vai para a prisão, é sinal de que ele passou no teste, ele não se corrompeu. Ele não cedeu ao pecado e à tentação. Ele estava no trilho, ele passou na prova. Mas como é que ele passa na prova e está preso? Ele está preso porque ele está no trilho do ensinamento de Deus, no trilho da aprovação de Deus. Muito bem, começa então o segundo ciclo quando ele vai para a prisão. Quando ele vai para a prisão, essa história está lá em Gênesis, no capítulo 40, eu não vou ler agora porque vai tomar tempo, mas fala que quando ele chega na prisão, ele também vai ganhando a confiança do administrador da prisão. Chega um ponto que, abaixo do administrador da prisão, quem mandava mais era José, e ele era o preso. Você já pensou? Ele era o preso, mas abaixo do administrador, quem mandava era ele. Ele chegou ao ponto dele servir os outros presos, ele atendia ali os outros presos, ele levava a comida. E quando ele está servindo ali, havia ali naquela prisão o copeiro, que é o chefe dos copeiros, ele não era qualquer pessoa. Ele era o copeiro-mor. Copeiro-mor era o chefe de todos os copeiros do rei. E também ali na mesma prisão estava o padeiro-mor. Era o chefe da padaria do rei. Ele chefiava todos os outros padeiros, mas os dois estavam presos. Alguma coisa eles fizeram contra
Faraó e foram parar na prisão. E estando ali, os dois têm um sonho na mesma noite. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho, e eles estavam tristes porque ninguém podia discernir o sonho deles, afinal estavam na prisão e vai pedir ajuda a quem? E José vê a tristeza deles e pergunta o que está acontecendo. E aí fala do sonho, ele fala, é Deus que interpreta sonho, pode falar para mim. E aí eles contam o sonho e José interpreta. E um dos sonhos era que o copeiro, né, tinha ali 3 ramos de uva, né, e o copeiro ali começa a servir o rei, enfim. José explica para eles que os 3 ramos eram 3 dias, que dentro de 3 dias ele ia ser restituído na sua função junto ao faraó, junto ao rei. O padeiro teve um sonho semelhante, mas o padeiro era um sonho terrível. O padeiro seria morto também dentro de 3 dias, e assim foi, ele foi enforcado. Mas para o copeiro, José falou assim, olha, quando você estiver lá em cima, lembra de mim, fala de mim para o faraó, fala com ele que eu estou aqui. E quando o copeiro, né, com 3 dias, ele é restaurado a sua função, ele volta a ser o copeiro mor, mas ele esquece de José. José, creio que fica ali na prisão ainda por mais 2 anos, esquecido. Mas nunca murmurando. Jamais reclamando, sempre confiando no Senhor. Dava início o 2º ciclo quando ele vai para essa prisão, né? E o teste, qual seria o teste de José nessa prisão? O teste é, quando você mais precisa, é aí que você tem que ajudar. Você já pensou? Quem mais era necessitado naquele momento era José. Preso injustamente, vendido por seus irmãos, né? Depois preso injustamente, acusado injustamente ali pela mulher de Potifar, vai parar naquela prisão, esquecido ali por 2 anos, né? Mas ele consegue ali, com a graça de Deus, discernir aqueles sonhos, né? Fica ali esquecido, mas não murmura. José poderia ter se recusado a ajudar. José podia ter falado, rapaz, eu estou todo lascado. Eu só estou tomando derrota na vida. Eu não quero saber de vocês, não. Eu não quero saber de sonho, não. Ele não se indispõe com aqueles presos que estão ali. Ele fala, não, pode me contar o sonho. Ele se dispõe a ajudar, mesmo ele sendo também um necessitado. Quantas pessoas desistiram de ajudar outras pessoas porque olharam para si e falaram assim, não, eu estou precisando mais. Eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Eu já estou com um problema por aqui, como é que eu vou ajudar os outros? Mas você sabia que naquilo que nós ajudamos, talvez seria a nossa necessidade sendo atendida? Vou explicar melhor. Por exemplo, um líder de célula, ele pode estar com um problema dentro da sua célula, com um casal que está com um casamento balançado, enfrentando problemas, e ele tem que ali aconselhar, ajudar aquele casal. Mas o seu casamento também não está indo bem. Ele pode falar assim, poxa, o meu casamento já está indo para o vinagre, eu não estou conseguindo nem resolver o meu, como é que eu vou resolver o dos outros? Mas talvez quando ele se aplica a aprender alguma coisa para passar para aquele casal, será que ele também não estaria aprendendo para aplicar na sua própria casa? Ao invés de dizer assim, eu não vou ajudar vocês, não, eu estou com minha situação está ruim também, então cada um por si se vira. Muitas vezes nós deixamos de ajudar outras pessoas porque achamos que o nosso problema é muito grande. Eu estava conversando com minha esposa no carro ontem. Por pior que cada um de nós estejamos, sempre tem alguém pior do que nós. Por pior que sejam as provações que estamos enfrentando, tem sempre alguém que está numa situação pior que nós. E não é por isso que nós vamos deixar de ajudar. Agora, à tarde, eu recebi um recado da nossa irmã Fátima, pedindo para orar pela Alessandra, né? Lá de Itaiubá, ela está entubada, é diabética, está com uma ferida na perna, e diabético para curar uma ferida é complicado. E com algumas complicações. A minha mãe também está entubada, lá em Vitória. E sempre que a gente tem um problema, sempre tem alguém que tem um problema pior. Mas o mesmo Deus pode atender os 2 problemas. O mesmo Deus pode atender e resolver as 2 causas. Sempre tem alguém com um problema pior do que o nosso, e nós não podemos nos recusar de ajudar. Muito bem, e José se dispõe a ajudar aqueles homens, mas mesmo assim ele é esquecido ali na prisão. Quantas pessoas às vezes nós deixamos para lá porque o nosso problema nós pensamos ser muito grande. Todas as vezes que nós pensamos em entregar um cargo,
eu vou entregar meu cargo, eu não aguento mais, eu estou com o meu problema aqui para resolver, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Quando nós pensamos em abrir mão de um ministério, de um trabalho, de uma função secular, quando nós pensamos em abrir mão de algo que nós sabemos que vai nos prejudicar depois, porque nós estamos estafados, cansados, um conselho que eu dou é sempre nós revermos se isso é um teste de Deus. Será que eu estou sob teste? Será que eu estou sendo provado? Será que eu estou sendo avaliado por Deus? Se for, eu quero sair vencedor. Se for, eu quero sair vencedor. Eu já fui submetido e sou submetido a muitos testes, mas sempre tenho resposta de Deus. E eu sempre avalio, Senhor, qual é o meu papel? Senhor, é um teste? A maioria das vezes é um teste. É um teste, sempre estamos em teste. José cresceu naquela prisão, mas não em estatura, ele cresceu em amadurecimento. Ele amadureceu. Ele continuou confiando em Deus. Ele não abriu mão de nada do que Deus havia falado para ele. Ele guardou em seu coração. Aqueles sonhos que ele teve, ele guardava no seu coração. Aquelas palavras de Deus em sonhos para ele, estava aqui dentro guardado com ele. E ele confiava no Senhor. Confiemos em Deus. Continuemos confiando naquele que tem a nossa visão de futuro. E quando ele decifra, né, acontece uma situação que Faraó tem um sonho também. Então, mais um teste, mais um ciclo, né, vem sobre a vida de José. Porque 2 anos depois, Faraó tem um sonho e ninguém consegue discernir o sonho de Faraó. Ele chama os seus entendidos, os seus magos, mas aquele copeiro mor, que tinha interpretado os sonhos de José, ele lembra de os sonhos, né, que ele teve, ele contou a José, José interpretou, ele lembra de José. E ele fala com o Faraó, olha, tem uma pessoa lá que eu conheci na cadeia, que ele interpretou meus sonhos e hoje eu estou aqui. E ele manda mais que depressa chamar a José. E ele é levado até o cargo, né, depois de, ele interpreta e o Faraó vê que Deus estava com ele, e ele é levado ao cargo de governador de toda a terra do Egito. Um ciclo se fecha, se abre outro. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa história de José, José sempre tem alguém acima dele. José sempre tem alguém acima dele. Potifar era o que mandava ali naquela casa, José era o segundo. José é o governador de todo o Egito, ele só tinha menos autoridade que Faraó, mais ninguém. Abaixo de Faraó, José era a segunda autoridade. José sempre tinha alguém que tinha mais autoridade do que ele. Isso nos mostra 2 coisas. Primeiro, a submissão. Nós sempre temos alguém acima de nós. Nós sempre precisamos ter alguém a quem nós chamamos de mentor. Alguém mais maduro que a gente possa se orientar. Agora, nós também sempre temos que ter em conta que Deus é a autoridade máxima em nossa vida. E nós não podemos tomar nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Sem antes falar com Deus. Porque as vitórias na vida de José, ele sempre estava debaixo de alguém. Ele sempre estava submisso a alguém. E José cresceu mais uma vez, chegando a ser governador de toda a terra do Egito. Não havia mais como José crescer. Mas um novo teste se aproxima. Ele chegou ali, não tinha como ele chegar à posição de Faraó, ele era o segundo. Para chegar a Faraó não tinha como, para ele não tinha como. E estava então, já que se aproxima do final de um ciclo, o novo teste se aproxima. Os irmãos de José, por causa da fome, e porque José tinha cuidado de toda a previsão, de todo o estoque do Egito. O Egito era capaz de se manter e capaz de manter as nações em volta. Eles vendiam comida para as nações vizinhas. Tamanha era a expertise de José. E apresenta um dia diante dele os irmãos de José. Ele já podia mandar prender, mandar matar naquele momento, né? Porque tudo aquilo ali que tinha acontecido,
Na verdade, era por causa deles, né? Mas ele podia reclamar de quê? Ele era, agora, a segunda autoridade máxima do Egito. No versículo, em Gênesis 45, versículo 5, José fala assim para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Está vendo como é que ele sempre teve a visão de futuro? Como ele sempre confiou em Deus? Olha, não fique triste por vocês terem me vendido aqui não, eu sofri, mas eu vim para cá porque eu vim aqui porque Deus me mandou vir para cá para que as vidas fossem salvas. Porque se eu não tivesse vindo para cá, não só o Egito estava com fome, mas todas as nações, a minha família teria morrido, eu não teria como suprir vocês. Não fiquem chateados, nem se recriminem por terem me vendido para cá não. Porque eu vim para cá para salvar vidas. Deus me mandou para cá para salvar vidas. E ali ele perdoa os seus irmãos. Qual é então o teste nesse último ciclo, nesse terceiro ciclo de José? Perdoe aqueles que o traíram. Seus irmãos o traíram, o espancaram, o venderam. Mas José não guardava nenhuma mágoa. José os perdoou. José passou nesse teste agora de perdoar. O primeiro ciclo, não toque naquilo que Deus não autorizou. O segundo ciclo, ainda que você esteja necessitado, não deixe de ajudar algum necessitado. E o terceiro ciclo, o terceiro teste, perdoe aqueles que o traíram. Os irmãos de José vão até ele, e ele não só perdoa, como leva todos para morar no Egito. Aí começa a história de Israel na terra do Egito, é quando José chama todos, manda carroças para trazer as coisas, entram 70 pessoas da família de Jacó, entram no Egito, e essas pessoas depois se convertem em milhares e milhares de pessoas. Mas o Egito naquele momento foi o celeiro de Israel, o celeiro de Jacó. O Egito naquele momento foi a salvação de Jacó e de toda a sua família da fome. O fato de José ter passado todo esse sofrimento e ido para o Egito foi provisão de Deus. Você está entendendo agora? Se José reclama das suas dificuldades, se José reclama do espancamento, se José reclama de viver anos e anos afastado de seu pai, você entende agora que tudo estava na provisão de Deus? Então, quando acontece coisa em nossa vida, nós temos que entender o seguinte: será que é mais um teste de Deus? E se for, quero ser aprovado. Quero sair vencedor. Dificuldades todos nós passamos. Mas nós temos que entender que a vida é um teste. Como nós nos comportamos nesse teste vai ditar se nós sairemos vitoriosos ou não. Muito bem. E para concluir, perdoar quem nos traiu nunca é fácil. Mas é este o teste de José, era este. E ele tinha que passar por ele. Senão a bênção não recaía sobre a sua vida, sobre a vida do seu pai, sobre a vida do povo de Israel. Porque nesse momento eram 70 pessoas. Mas depois compõe toda a nação de Israel. Eles ficam 400 anos no Egito até serem libertados. E a história depois para frente vocês conhecem. Quando eles clamam por um libertador, esse faraó morre, o outro que passou-se as gerações e o outro faraó não conhecia José, escraviza o povo e eles precisam agora ser libertados da escravidão. Mas o fato é que, no seu tempo, José foi usado para abençoar. O que eu quero dizer nessa noite é que você também pode ser usado para abençoar pessoas. Você também pode ser um levantado por Deus, ainda que você esteja passando por dificuldades, provações, lutas. Deus tem uma visão de futuro para você. E ao invés de nós ficarmos apenas reclamando e lamentando as nossas dificuldades, nós temos que primeiro entender que Deus está conosco. Deus tem a nossa visão de futuro e nós devemos confiar no Senhor. Que nós temos que não tocar naquilo que Deus não nos autorizou. Que nós devemos perdoar aqueles que nos traíram. Que nós devemos não deixar de ajudar outras pessoas, por mais que nós estejamos necessitados. Da mesma forma, Jesus nos perdoou na cruz. Perdoou as suas ofensas, os seus pecados, sem requerer nada em troca.
E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a intercessão de Jesus na cruz. Porque os nossos pecados, a partir daquele momento, estavam sendo lançados sobre Cristo, sobre os ombros do Senhor. Diz a Bíblia lá em Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por meio da fidelidade de José, Deus salvou toda a sua família, todo o Egito e as nações circunvizinhas da fome. E através de você, Deus quer fazer o mesmo, porque Ele tem uma visão de futuro para a tua vida. Que o Senhor receba, meu Pai amado, a nossa oferta de louvor e adoração. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso compromisso com a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus amado, nas nossas tribulações, nas nossas provações. Que o Senhor, ó Pai amado, venha, ó Deus, ter compaixão e misericórdia dos enfermos, meu Deus, da Tua casa. Senhor, aqueles que carecem de um milagre, de uma graça do Senhor, que a Tua mão, ó Deus, se manifeste favorável, meu Pai amado, aos Teus filhos. Senhor, no nome santo de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Seu Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.